desta noite, Êxodo 5, versículo 22. Quando o Senhor fala com Moisés e o convoca a uma missão, no primeiro momento esta missão é frustrada. Deus deu a Moisés a tarefa de conduzir o povo na saída do Egito. E a primeira tentativa é: vá até Faraó e diga a ele que eu estou mandando o meu povo sair. No primeiro momento, Faraó reage de forma truculenta. Faraó parece-me que se vinga da ousadia de Moisés. E para piorar toda a situação, ele aplaca ainda mais a sua ira sobre o povo, aumenta o castigo, severiza a carga, e o povo então volta-se para Moisés e diz: o que você está fazendo? Que líder é você? Você está dando provas de que você não sabe onde você quer chegar, e você está aqui falando em nome de Deus. E aí Moisés então volta-se para Deus, e no versículo 22 fala o que muitas vezes nós temos vontade de falar: Senhor, por que maltrataste este povo? Afinal, por que me enviaste? Trocando em miúdos as palavras de Moisés, ele disse o que muitas vezes eu também tenho vontade de dizer: Senhor, por que está dando tudo errado? O que eu estou fazendo aqui? A nossa vontade é uma, nossa intenção é uma, mas na consecução dos planos, na realização da tarefa, nas ações pretendidas, como diz o adágio popular, o tiro sai pela culatra. Agora Moisés está diante de uma frustração. Eu não sei, o texto não deixa muito claro, não é essa a intenção do texto, em detalhar os sentimentos das emoções, mas eu posso imaginar que depois de tanta relutância, se você ler o capítulo 3 e 4, em que Deus trata com Moisés como seria esta tarefa, parece-me que no primeiro momento Moisés estava cheio de si. Deus falou comigo, Deus disse que vai ser assim, é dessa maneira, e então ele parte para o ataque e vai lá no palácio de Faraó e diz: olha, é o seguinte, Deus mandou eu falar aqui, e quando Deus fala tem que acontecer, tem que fazer, é na autoridade do nome do Senhor que eu estou dizendo. Talvez Moisés: eu sou líder do povo de Deus, e quando eu falo tem que acontecer. E agora ele volta aqui arrasado, porque ele diz: Senhor, está dando tudo errado. Muitas vezes a gente se depara com situações em que a frustração, em que a decepção, por melhores intenções que tenhamos, nossos planos saem dos trilhos, nossas ideias, por mais bem intencionadas que sejam, não recebem o eco que nós esperamos, as pessoas não nos apoiam, e Moisés, como líder, volta-se para Deus e fala assim: olha, está dando tudo errado, as pessoas não estão entendendo qual é a nossa intenção. Deus, estamos aqui fechadinho, eu relutei. Talvez Moisés pudesse dizer agora, se o diálogo fosse longo, descrito, ele diz: olha, Senhor, lembra que eu não queria? Veja lá o capítulo 3, você vai ver, Moisés relutou muito. Moisés disse: olha, eu não sei falar, eu não tenho condição, eu não sei o que dizer, eu não tenho jeito para esse negócio de ser líder. E Deus então deu a ele várias garantias: vai nessa sua força, eu vou dizer o que você vai falar, abra a sua boca e deixa que eu fale. E quando você não souber o que falar, deixa que Arão, seu auxiliar, fale. Mas aí vem a hora da realidade, e aí Moisés então se frustra, e ele olha para o povo e fala assim: mas por que o povo está pagando? A primeira afirmação, a primeira queixa de Moisés nem tem a ver com ele próprio. Primeiro ele olha para o povo e fala assim: por que o povo tem que sofrer? Por que essas pessoas que em princípio não tem nada a ver com essa história, agora o jugo, o peso está maior sobre eles? Faraó havia severizado, como eu disse, o castigo, a pena, eles deveriam fazer muito mais tijolos com menos material, dobrou a jornada, aumentou o peso, a carga. E agora o povo se volta para Moisés e fala assim: que líder é você? A sua decisão, olha só o que deu, no que deu.
E agora então Moisés volta-se para Deus e diz: por que maltrataste o teu povo? Ou seja, na primeira visão, no primeiro plano de vista, a interpretação que Moisés faz dos fatos é: Deus está maltratando o povo. Muitas vezes nós temos essa visão também. O que de ruim acontece conosco é Deus nos castigando, é Deus nos maltratando. E o segundo plano desta visão, em segundo plano está a afirmação de Moisés agora entrando em crise no seu chamado, na sua posição, dizendo assim: e eu? O que eu estou fazendo aqui? Bem que eu não queria. Bem que eu disse para o Senhor que não era para eu estar aqui. Nós temos muitas vezes a intenção de explicar, ou até mesmo entender por que coisas ruins acontecem fora do escopo da nossa vontade. E isso se torna ainda mais profundo e doloroso quando a gente vê coisas ruins acontecendo àquelas pessoas que na nossa ótica são muito boas. Há um livro muito famoso de um rabino chamado Harold Kushner, em que o título do livro é esse: por que coisas ruins acontecem a pessoas boas? Olha, Platão, Epicuro, filósofos gregos e os mais modernos também ainda se sentam em rodas de conversas para tentar entender por que coisas ruins acontecem a pessoas boas. E normalmente nesta avaliação, qual é a melhor pessoa boa que existe na face da terra? Eu mesmo. Eu mesmo. Por que tais coisas estão acontecendo comigo se eu sou a pessoa melhor que existe no universo? E são perguntas que muitas vezes não recebem respostas. Para mim tem no outro lado da moeda, que é tão intrigante quanto. É inverter essa afirmação, ou esta pergunta, e dizer, então, e por que coisas boas acontecem a pessoas ruins? Por que tanta gente pilantra se dá bem? E eu aqui, um cara tão bom, tão bonzinho, tão amável, tão justo, tão correto, tão simpático, tanta furada em minha volta. Você certamente já se fez essa pergunta. Claro que a gente nunca se coloca no patamar do mal, né? E a gente nem consegue ver que também tem muita coisa boa acontecendo com você, mesmo sendo você mal. Deus é tão misericordioso que Ele até deixa algumas coisas tão gostosas acontecerem comigo, mesmo que eu não mereça. Mas eu prefiro me dizer, eu sou bom. E eu fico, poxa Senhor, por que está me maltratando? Esta queixa de Moisés retrata assim esses dois planos de visão acerca do nosso sofrimento. Primeiro é perguntar por que coisas ruins acabam acontecendo com pessoas que, num primeiro momento, entendemos e sabemos não merecem viver o que estão vivendo. E o segundo plano é, e o que eu tenho a ver com isso? Trocando em miúdos, é esta afirmação de Moisés. Por que tanto sofrimento e o que eu tenho a ver com isso? Eu estava tão bem lá na casa do meu sogro, cuidando de ovelhas, levando-as para cuidar no deserto, vivendo a minha vidinha. E o Senhor me tirou de lá, da minha zona de conforto, para me liderar o povo. Isso mesmo é amor? Quisera eu voltar para lá. Lá estava tão bom. Sim, queridos, todos nós temos uma crise de chamado alguma vez na nossa vida. Todos nós temos uma crise de propósito. Todos nós, como Moisés, fazemos esta pergunta: afinal, o que eu estou fazendo aqui? Se o meu coração tem tantas boas intenções, o que você está fazendo no lugar onde você está? Se você não fez por merecer o que você está sofrendo. Visite as alas dos hospitais. Visite muitas vezes os corredores do seu prédio. Entre na casa dos seus vizinhos e você vai se deparar com determinados níveis de sofrimento que você fala, mas por quê? Como explicar? A maioria de nós sempre procura equacionar esta sentença, tentando colocar nas variáveis, usando termos matemáticos, né? Coisas um tanto quanto concretas, tentando
resolver esse problema com a tal da relação causa e efeito. Ou seja, por mais que a gente saiba que coisas ruins acabam acontecendo com pessoas boas, e também coisas boas, infelizmente, tendem a acontecer também com pessoas ruins, a gente vai sempre tentar resolver esse problema tentando elucidar a questão de causa e efeito, ou seja, o que fez para dar errado ou o que fez para dar certo. Então, vem aí os livros de receitas: 5 passos para um viver feliz, 7 passos para uma família abençoada, 3 maneiras de entender o grande amor de Deus. Mas e quando você não consegue entender a manifestação da graça e do amor de Deus? Quantas vezes o modo de Deus agir não se encaixa, não se enquadra nessa área tão delimitada que a nossa razão estabelece entre causa e efeito? Se é, se não é, não é, preto no branco, claro no escuro. A gente vive muito a relação dos contrastes, e nos contrastes tem que ficar sempre muito nítido os limites entre onde uma coisa termina e onde uma coisa começa. A gente não sabe muito lidar com uma figura artística chamada gradiente, ou seja, esta transição, esta nuance gradativa do que transiciona de um lugar para o outro, de uma cor para outra, de um espaço para o outro, porque a gente quer sempre a coisa imediata, abrupta, clara, óbvia, lógica. E quando nós acompanhamos e lidamos com o sofrimento humano, a gente vai de fato permanecer com inquietações do porquê tais coisas aconteceram. E mais, a gente vai tentar solucionar isto também com algumas condicionantes. E se? E se eu tivesse feito? E se eu não tivesse ido? E se eu tivesse falado? E se fosse de outra maneira? E aí, desculpe-me a figura um tanto quanto esdrúxula para essa situação, mas ficamos como cachorros loucos correndo atrás do próprio rabo. Porque você fica girando em círculos, tentando encontrar respostas, e você não sai do lugar, se cansa. E quando você consegue alcançar, você descobre que mordeu o próprio rabo. E a dor é tão ruim quanto aquela que você estava tentando equacionar. Muitas pessoas acham que a resposta para isso está na religiosidade. Vou entrar para a religião porque lá terá respostas. Acontece que, no fundo, quando a gente entra nesse discurso, nesta senda de vou na religião para encontrar resposta, a gente está vivendo o que, de uma forma geral, as outras religiões oferecem. Seja um religioso, viva para agradar a Deus. Lembra daquela história, daquela figura mitológica do povo distante, canibal, que sobe no vulcão e de lá, uma vez por ano, quando o vulcão entra em erupção, sacrifica um bebê. Isso não é tão mitológico assim não, em alguns lugares isso de fato acontece. E qual é o objetivo? Não, joga ali uma pessoa sem mancha, tal, porque o Deus que ali habita vai ficar agradado de nós e a sua fúria não se voltará contra nós. Muitas vezes nós lidamos com o nosso Deus Criador, o Senhor do Universo, desta maneira também. A gente quer agradar a Deus para aplacar a sua ira, para minimizar as possibilidades de que coisas ruins também nos aconteçam. E a gente então, por uma fé muito rasa, por uma experiência espiritual muito superficial, e por que não dizer também muito egoísta e utilitária ou utilitarista, a gente se frustra quando chega no momento do diagnóstico, da dor, da crise, da negativa, e fala assim: Deus não está do meu lado. Eu me lembro bem, eu acho até já em outro contexto contei essa experiência para vocês, que eu vivi quando a Letícia tinha pouquíssimos meses de vida. Eu me lembro como hoje, ela fez 13 anos agora, mas 2 coisas marcaram os nossos primeiros momentos. Quem é pai de bebê sabe bem o que é isso. A primeira situação foi quando fizemos o exame do pezinho. Eu não sei se ainda é assim, mas o exame do pezinho não se faz mais na maternidade, você tem que fazer por fora. Pelo menos da Letícia foi assim.
E como ela estava ainda nos primeiros dias, a gente não quis tirá-la de casa, então nós chamamos o laboratório para fazer o exame do pezinho em casa. E coube para o corajosão aqui conduzir todo o processo, porque mãe e avó se enfurnaram lá para dentro, lá para o armário, lá de não sei onde, porque não queriam nem pensar em ver aquele momento, aquela coisa horrorosa de um homem grande, que era o técnico de enfermagem, pegar ali o pezinho que cabia num pedacinho, apertar bem apertadinho, ficar roxo, e com uma agulha fazer um furo e jorrar aquela... Dramático, né? Mas é mais ou menos assim que a gente vê na hora. Vai cortar o pé da minha filha. E eu tive que estar ali, porque tem que ter o responsável. E aquilo doeu mais em mim do que talvez tenha doído nela. E ver o seu chorinho naquele momento de dor, doeu em mim. Mas pior do que isso foi depois. Numa das vacinas que a criança tem que fazer, nós a levamos num determinado laboratório, uma clínica de vacinação, e ela já maiorzinha, talvez com uns 3 ou 4 meses, nessa situação já que interage, que sorri, que baba na gente, e a gente vivendo bem aquele momento. Ela entrou na sala da vacinação, nós colocamos ela de bruço, e ela então levantando o pescocinho, eu fiquei na frente dela, e ela ria para mim, claro, rir para pai é fácil, né? E a gente brincando, interagindo. Quando eu fui vendo a enfermeira preparar a agulha, eu comecei com o meu coração ficar doendo, ela ria para mim, e aí de repente ela rindo para mim, ela mudou a fisionomia e começou a chorar. Irmãos, aquilo doeu tanto em mim, eu me senti um traidor, porque literalmente eu estava ali para distraí-la, enquanto aquela déspota daquela enfermeira, aquela mulher viu, pegou aquela agulha desse tamanho e inferiu a sua violenta ação contra as nádegas da minha bebezinha. Aquilo foi horrível. Ela chorou, e pode acreditar, eu também chorei. Porque naquele momento, o meu sentimento foi se eu traí a minha filha. Porque ela estava rindo para mim, ela achou que estava brincando comigo. Na verdade, eu estava só distraindo-a, porque eu sabia o que ia acontecer lá na parte de trás. E quando ela sentiu aquela dor, ela chorou, e se ela pudesse dizer alguma coisa, eu tenho certeza que ela dizia: você me enganou. E eu responderia para ela: mas o papai sabe o que está fazendo. Será que isso remete você a alguma experiência com Deus? Deus não nos distrai, mas Ele nos oferece o seu olhar. Ele olha para nós enquanto algumas vezes está doendo. E antes que você diga para Ele: o Senhor está me enganando, Ele vai dizer: não, eu sei o que eu estou fazendo. Porque aquela vacina era importante. Aquele tratamento era uma garantia minimamente possível e necessária para que ela tenha um crescimento saudável, para que outras enfermidades não a acometessem ou não a acometam ainda na fase adulta. E naquele momento, enquanto eu raciocinava sobre a minha culpa, eu refleti: é assim que Deus faz conosco também. Não que Ele nos distraia, mas Ele nos oferece o seu rosto. E Ele põe o seu rosto diante de nós e diz: eu estou aqui. Eu sei que está doendo, eu sei que é ruim, mas eu também sei que é necessário. E este é o grande ponto, esse é o fio da meada para nós minimamente aceitarmos com resignação o vale pelo qual nós temos que passar, o sofrimento que temos de enfrentar, a dor que temos que sentir, porque é no mínimo Deus dizendo, com olhos nos nossos olhos, como um pai que nos ama, e eu nunca tive dúvida do meu amor pela minha filha, e me esforcei e me esforço para que ela nunca tenha dúvida disso, dizer assim: é necessário. E ele completa dizendo: confia em mim. É isso que nós pais queremos que os nossos filhos saibam. Nós sabemos o que é necessário, não porque sabemos todas as coisas, como eu sei que Deus sabe, mas é porque nós já vivemos o suficiente para saber que algumas coisas são realmente necessárias.
E quando Moisés diz para Deus: por que esta maldade? E o que eu estou fazendo aqui? Por que o Senhor me colocaste aqui? Versículo 1, logo do capítulo seguinte. Por isso que os versículos, os números são tão, às vezes nos atrapalham tanto, porque essa história não termina aqui. No capítulo 6, logo no versículo 1, a história contínua, Deus responde a Moisés assim: olha, vem cá, vou te explicar algumas coisas. Não, Deus não perde tempo explicando coisas para nós. A nossa relação com Deus é uma relação de absoluta confiança. Crente que espera muita explicação revela, na verdade, uma infantilidade de um menininho de 8 anos, como diz a canção de Adriana Calcanhoto, que ela canta a história do Gabriel. Por que eu sou Flamengo, meu pai Botafogo? Pois é, seu pai fez uma péssima escolha, mas essa é a música, viu, gente? É a letra da música. E nesta música, a poesia vai falar das perguntas que este menino de 8 anos faz, e quem é pai de Junior sabe que filhos perguntam tudo. Por quê? Mas por quê? Por quê? E toda a resposta vai gerar um novo porquê. Se seu filho ainda não chegou nessa fase de 7, 8 anos, se prepare, ou filha. Porque tudo terá de ter uma explicação. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Um pouco de pedagogia. Eu não sou pedagogo, mas a gente, pela Lídia, a gente acaba tendo que aprender um pouco de tudo. Meio que um generalista, né? Se precisar, vai para um especialista, mas o generalista pode ajudar. Dê respostas simples. Né, pastor Pedro? Criança se satisfaz com coisas simples. Aí, uma vez, uma criança, numa classe de escola bíblica, eu acho que eu também já contei isso aqui há muitos anos, um junior, lá no ministério anterior, perguntou assim, estavam falando sobre a salvação, o arrependimento. Aí um menininho perguntou assim: e se o diabo se arrepender, ele vai para o céu? Uma pergunta fantástica. Se o diabo se arrepender, ele vai para o céu? Vamos reunir o concílio teológico do mundo para discutir essa questão. A professora, de forma muito apropriada, disse assim: querido, o diabo não vai se arrepender, porque não faz parte dele o arrependimento. Ah, tá bom. Acabou a história. A gente não, a gente vai querer agora, vamos ver o que, por exemplo, Calvino diria. Vamos conversar com Agostinho. Vamos pensar agora no que Lutero falaria sobre isso. Não. A criança se satisfez com a resposta: o diabo nunca se arrepende. Ponto final. E a gente, quando começa a fazer muitas perguntas, interessado em que Deus nos responda a todas elas, revela, na verdade, que a nossa idade espiritual é de uma criança, de 8 aninhos. Porque olha como Deus trata com Moisés no versículo 1. Agora você verá o que farei com o faraó. É o seguinte, Moisés, eu não preciso ter muita explicação não, porque o negócio é o seguinte: eu sou Deus, você é homem, daqui de cima eu vejo direito, você não está vendo aí, eu coloquei você aí, ponto final. E aí o que ele fala? Agora você verá. Ah, então quando nós estamos no meio do sofrimento, quando nós estamos questionando Deus sobre a sua possível maldade em relação ao seu povo, e quando nós estamos questionando o nosso papel nessa história, a única coisa que Deus nos responde é: espera para ver? A Bíblia nos ensina que a única resposta plausível num momento como esse é: espera, confia, eu sei o que eu estou fazendo. É o que ele está dizendo aqui. Por minha mão poderosa ele os deixará ir, por minha mão poderosa ele os expulsará do seu país. Coisas ruins acontecem a pessoas boas, e surpreendentemente coisas boas acabam acontecendo com pessoas que aos nossos olhos não merecem tais coisas. Porém, acima de tudo isto, acima de todo este dilema, acima de toda esta confusão de ideias, acima de toda esta matemática impossível que nos leva a derivadas integrais e limites para tentar entender a relação de causa e efeito, fez, recebe, não fez, não recebe, culpa, juízo, justiça, merecimento, a gente vai passar a vida inteira tentando encontrar a razão desse sistema, e Deus vai resolver o problema e dizer assim: espera que você vai ver
que no final vai dar certo. Portanto, não se trata de entrar numa religião, não se trata de ir para a religião para agradar a Deus e os seus problemas acabaram. Lembra do seu Creyson? Seus problemas acabaram. Tem gente que vai para Deus assim. Muita gente fala, eu vou entrar para a igreja. Eu vi isso muitas vezes. Às vezes batendo papo com pessoas que... o senhor é pastor? Ontem mesmo eu estava na nossa querida peixaria, né? Aí os meus atendentes amados, ô pastor, tal. Aí logo um falou assim, o senhor é pastor? Preciso entrar para a igreja. Aí o outro falou assim, é verdade, pastor, dá um jeito na vida desse homem aí. Eu falei, não sou eu que dou jeito na vida de ninguém. A visão que as pessoas têm é assim, eu vou entrar para a igreja porque eu tenho que dar um jeito na minha vida. E a gente entra para a igreja achando que isso vai agradar a Deus. E a Bíblia é tão clara, o que agrada a Deus? O que agrada a Deus? Um coração contrito e um espírito quebrantado. E a gente está doido para fazer coisas para aplacar, quer subir no vulcão, lançar de lá de cima todos os nossos tesouros e queimar esse, não, agora Deus vai se agradar de mim. E quando Deus se agrada de mim, meus problemas terminaram. Não, isso é infantilidade demais. Isso mostra uma carência de uma experiência genuína com Deus e o conhecimento da palavra, porque Deus não gasta tempo explicando para Moisés. Deus não gasta tempo resolvendo as equações de causa e efeito na vida de Moisés. Moisés faz duas perguntas, por quê? E Deus responde com um sonoro assim, aguenta aí, que está comigo o negócio. Aguenta aí que eu sei o que eu estou fazendo. Segura as pontas e a gente vai junto até o fim. A Bíblia inteira é Deus dizendo ao seu povo, nós vamos juntos até o fim. E Deus é tão misericordioso que quando ele tentou tirar o pé, lembra da história de Moisés, Êxodo 30 até 33? O povo foi rebelde, Moisés ficou bravo, Deus falou assim, olha só, não vou mais não, cara. Vou mandar um anjo porque eu não vou. Moisés clama, apela à misericórdia de Deus. O que Deus faz? Eu sou o Deus da segunda chance mesmo. Então vamos lá, eu vou junto com vocês. Aguenta. A gente não tem a solução e a resposta, mas espera e você vai ver que no fim Deus dá um jeito. Deus dá uma reviravolta. Lembra o que Jesus falou quando estava lavando os pés dos discípulos lá no texto de João 13? O que eu faço agora vocês não entendem, mas vocês entenderão. Presta atenção nisso. Não queira resolver você mesmo as equações, os dilemas do nosso sofrimento. Não existem porquês razoáveis. Lembra da história de Jó? Os seus amigos chegaram numa boa, dando força. De repente eles mesmos começaram a questionar assim, mas Jó, a gente está aqui nesse bate-papo, a gente está aqui te dando uma força, mas olha só, não tem um pecadinho na sua vida que está causando isso tudo, não? De tanto esperar, eles se cansavam assim, olha só, deve ter alguma coisa errada na sua vida que está complicando a parada toda. E o fluir não acontece. Ah, meus irmãos, quão lamentável é uma afirmação desse tipo. E às vezes ouvir de pessoas boas. Já que coisas ruins acontecem a pessoas boas, eu também ouço muita bobagem vindo de pessoas boas. E há algum tempo eu ouvi alguém dizer, não, fulano está doente, porque é pecado na vida dele. Será que alguém doente precisa ouvir tamanha aberração? Do que um doente precisa? Do que um enfermo precisa? Do que um ferido precisa? Que alguém bote o dedo na ferida e balance, mexa lá dentro e diz, isso é porque você fez essas escolhas. Até pode ser, mas não me compete. Não sou eu que vou dizer isso. O meu papel é daquele samaritano. Talvez o fariseu e o levita, já citei essa experiência hoje pela manhã, o texto, fiz referência a ele, em Lucas 12. Talvez
quando eles desceram do templo, estavam tão cheios de santidade, Deus falou com eles, Deus falou comigo, e olhou para aquele cara que disse, olha lá, isso aí não deve ter cumprido a lei, ó. Tá aí, ó, Deus já está castigando. Vieram os malfeitores, os asseclas de Satanás, aí ó, derrubou o cara, tá aí, tem que aprender. Aí passa o samaritano, aquele que ela rotulado como inimigo dos judeus, tira a sua capa, se agacha, dá ali os meios socorros, pega-o, coloca no seu animal, leva para uma hospedaria, deixa pré-pago todo o tempo que ele precisar ficar, e ainda deixa um dinheiro de troco para você, olha, quando eu voltar, se faltar alguma coisa eu pago. E aí Jesus fala assim, sabe quem deu exemplo da verdadeira espiritualidade? Não é quem está voltando do templo cheião, não é quem está olhando para o outro dizendo assim, isso é culpa, não é quem está falando em nome de Deus com toda a autoridade religiosa, é quem demonstra graça, misericórdia, quem estende a mão e ajuda. E o que acontece aqui nesse texto é que a gente está tentando encontrar uma solução para esse drama. Moisés está vendo, tudo está dando errado, o que eu estou fazendo aqui? E ele então quer equacionar e joga isso para Deus, e Deus responde assim, aguenta a mão, segura aí, porque no final, quem for corajoso para esperar até o fim, no final verá que eu sempre soube o que eu estava fazendo. Você sabe qual é o final da história? O povo sai do Egito, o povo avança pelo deserto, e 40 anos depois o povo chega lá na terra prometida. Infelizmente realmente não foi esse povo, foi necessário uma geração inteira passar. Por quê? Porque esse povo escolheu a idolatria, esse povo escolheu questionar a vontade de Deus, e Deus diz, não é assim que eu quero lidar, eu preciso ensinar as próximas gerações, eu preciso ensinar aqueles que estão vindo, que aqueles que duvidam dos meus propósitos não conseguem enxergar o cumprimento da promessa. Então presta bem atenção nisso. A questão não é quando ou como, isso tudo vai acontecer da parte de Deus. A grande questão é, eu quero ver a promessa se cumprir. Eu quero ver Deus resolver, solucionar, encaixar as peças. Eu quero. Então eu não posso fazer como o povo. Eu não quero desistir antes do fim. Só Josué e Calebe e suas famílias, porque quando foi no momento de dúvida e medo e desconfiança, eles permaneceram de pé e disseram, nós vamos juntos até o fim com as promessas de Deus. Meus queridos, meus amados, coisas ruins podem acontecer a pessoas boas, sim. Porém, em toda esta equação, no final, Deus faz com que tudo dê certo. Algumas coisas importantes que a gente precisa afirmar, encerrando esta reflexão da noite. Primeiro, algumas coisas ruins são fruto natural e quase que não vou dizer automático, mas um resultado, vou dizer quase matemático, como 2 mais 2 são 4. Algumas realidades são fruto do mundo decaído, isso é bíblico. Lá em 2 Timóteo 3, de 1 a 5, diz assim a palavra de Deus. Pedi a nossa equipe para preparar lá os textos, para a gente ler junto. Paulo diz assim, saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, e você continua, né? Eu achei que fosse acabar aí, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder, afaste-se desses também. Ou seja, Paulo está dizendo, olha, há muita coisa ruim que acontece por causa do pecado das pessoas. Não como uma culpa intrínseca, mas é porque o pecado nos leva a fazer coisas ruins. Vê se você entende isso. A gente tem a tendência de misturar um pouco esses fatores
Porque a gente fala assim, isso está acontecendo porque... Não, faz parte da nossa natureza decaída. Paulo descreveu, a lista é grande: egoísmo, avareza, mentira, calúnia, pessoas que não se reconciliam, pessoas que têm prazer em ser maus. Então a gente está sujeito a tudo isso. Então sim, coisas ruins acontecem a pessoas boas, porque isso é inerente à nossa natureza pecaminosa no mundo decaído. Mas daí dizer, por exemplo, que uma enfermidade, que uma perda de emprego, que uma crise que se passa em família é porque você tem algum pecado escondido que você precisa confessar ao seu pastor, a gente já está indo em território que não nos pertence. A gente fica meio que vivendo uma vida espiritual de policial investigativo. Tem alguma coisa errada aí. Aquele cara que pesquisa a vida de todo mundo. Olha, isso não está dando certo porque tem pecado oculto. Para com isso. Nós somos todos pecadores. E a gente nem precisa de pecado oculto, porque tem pecado revelado. Tem mentira, tem fofoca, tem inveja, tem briga, tem um monte de pecado revelado aí. Por que você está preocupado com o pecado oculto? Então muito cuidado, porque sim, coisas ruins acontecem, porque nós somos todos pecadores. E a gente precisa vencer essa necessidade novelística, sei lá, dramatização, de criar uma novela, porque não está dando certo porque tem pecado oculto na sua vida. Não está dando certo porque somos todos pecadores. E somos sim invejosos, maldizentes, rancorosos, irreconciliáveis. E a lista está aí para você ler, a lista é da própria palavra de Deus. E eu me encaixo em algumas dessas questões. Eu não sou perfeito, não. E muitas vezes eu colho dores, tristezas e frustrações como Moisés, porque eu também sou como esses homens que Paulo diz. Mas a diferença é que nós, por termos o Espírito Santo, podemos reconhecer o nosso pecado, assumir o nosso pecado, pedir perdão diante de Deus e dizer: eu quero mudar. Mas como é triste lidar com quem não quer mudar. Como é difícil lidar com quem se acha tão bom, tão certo, que não quer mudança, não quer reparação, não quer um novo começo, não quer uma nova chance. Mas sim, guarde bem isso, coisas ruins acontecem a pessoas boas, porque somos todos pecadores. E guarde bem isso, nem se preocupe com pecados ocultos. É melhor a gente começar a se preocupar com os pecados revelados. E a lista está aí. Somos eu, somos você. Homens e mulheres pecadores. E ainda bem que estamos aqui, porque a igreja é feita de homens pecadores. Igreja não é lugar perfeito. Hoje fui a 2 hospitais visitar irmãos da igreja. Ao entrar, lavei as mãos, ao sair, lavei as mãos. Sabe por quê? Porque ali é lugar de doença. E as pessoas estão ali para serem curadas. Jesus disse: os sãos não precisam de médicos, mas sim dos enfermos. Quando eu entro no hospital, eu logo quero lavar minha mão, ao entrar para não contaminar, ao sair para não ser contaminado. E a gente acha que a igreja tem que ser lugar de todo mundo santo. Não. É justamente aqui que eu preciso tratar dos pecados das pessoas. Mas preciso tratar da maneira certa. Tratado com graça. Tratado com misericórdia. Porque, como eu disse hoje pela manhã, só quem vive a luta contra o pecado é que sabe o quão difícil é vencê-lo. Coisas ruins acontecem a pessoas boas também, porque Deus pode e quer usar todas as circunstâncias para que o bem se manifeste de forma superior. Romanos capítulo 8, versículo 28, nós sabemos isso de cor, mas parece que a gente se esquece das verdades bíblicas. Paulo diz assim em Romanos 8, 28, porque Deus age em todas as circunstâncias para o bem daqueles que o amam. Ou seja, a segunda coisa que precisamos pensar é: ainda que coisas ruins aconteçam, isso não é motivo para frustração. Porque as crises, os problemas, as dificuldades, os planos frustrados, as decepções que a gente vive, Deus tem poder para transformar tudo isso em bem. Mas qual é o segredo? Qual é o passo para isso? Está no final do versículo.
para aqueles que o amam, para aqueles que foram chamados de acordo com o seu propósito. Confie no propósito de Deus. Confie que Deus tem sempre o melhor. Espere para ver. Aguarde. Hoje não faz sentido. Hoje é o tempo da dúvida. Hoje é o tempo da incerteza. Será que vai dar certo? Será que é isso mesmo? O que Deus respondeu para Moisés? Capítulo 6, verso 1 de Êxodo: agora você verá o que eu vou fazer. Espere, esse dia vai chegar. Em nome de Jesus. Terceira coisa. Em Jó 42:5, Jó declara, depois de toda a sua experiência: meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito. E quantas pessoas já ouviram falar de Deus, né? Quantas pessoas? Mas só quem passa pelo sofrimento aprovado pode dizer o que ele disse: mas agora os meus olhos te viram. Significa dizer que coisas ruins e sofrimento nos atinge, mas é sempre uma oportunidade de descobrirmos algo novo acerca de Deus e de nós mesmos. A palavra de Jó não é apenas acerca de Deus. Percebe que ele se coloca aqui como o ponto central, ou seja, não é tão mais além de Deus do que ele próprio, quando ele diz os meus ouvidos e os meus olhos. Ou seja, quem é o foco principal deste aprendizado? É o próprio Jó. Quem melhorou aqui? Foi Deus que ficou melhorzinho? Não. Oh, Deus é o cara, e Deus é bom mesmo, olha o que ele fez. Deus sempre é. Quem melhorou aqui foi Jó. Quem ficou melhor foi Jó. Não se trata de dizer assim: o Senhor agora sim. Sabe, a gente tem essa mania de lidar com Deus dessa forma: Senhor, agora o Senhor arrebentou. Agora foi. Como se a gente estivesse na torcida para Deus completar os 100 metros no recorde mundial. É isso mesmo? Para Deus dar de goleada e aí dizer: uau, Deus! Não. O Jó está dizendo assim: eu agora é que depois de correr tanto, me cansar tanto, sou eu agora que estou sendo aprovado. Quem ganhou com tudo isso? Eu. Deus é Deus. Então, quando nós sofremos, quem ganha somos nós. É claro que o salmista fala: Senhor, ouve nosso louvor, ouve nossa súplica. E ele diz lá nos Salmos, ele diz: e nós louvaremos o teu nome. Não se trata de dizer: olha, Senhor, faz que a gente vai dar palmas para ti, a gente vai arrebentar, a gente vai fazer isso porque o Senhor vai ser o vencedor. Deus já é. Deus não precisa de torcida não, gente. Na verdade, se eu puder usar essa figura para você entender, sabe quem está na torcida? É Ele. É Ele que está assim: vai, você vai conseguir chegar, eu estou aqui. Vamos. E a gente faz o contrário: vai Deus, agora é contigo. Sempre é com Deus. Então, quando a gente vive o sofrimento, quando a gente tenta resolver essas equações da causa, do efeito, o que está fazendo, o que está errado, como Moisés disse: por que maltrataste o teu povo? O que eu estou fazendo aqui? Deus fala assim: agora você vai ver que é com a minha mão. No final você vai ver, no final você vai aprender. Como Jó disse: era só de ouvir falar, mas agora eu sei quem tu és. Sabe, querido, quando você enfrenta o sofrimento, a dor, a luta que você passa, quem ganha no final é você. A glória é sempre de Deus. Ele está sempre junto. Quem ganha no final é você, porque Deus já é vencedor. Mais uma liçãozinha rápida é que a Bíblia sempre nos dará recursos em todas as épocas para aguentar firme. O Salmo 119, o famoso Salmo da Palavra, que na verdade alguns até defendem que não é o Salmo da Palavra, é Salmo do leitor da Palavra. O Salmo não tem a ver tanto com o texto em si, como tem a ver com aquele que lê, porque ele o tempo todo se lâmpada para os meus pés, escondi a tua palavra no meu coração. Então, na verdade, é o salmista dizendo assim: a minha vida não é nada sem a tua palavra. E aí ele diz assim: olha, a tua palavra é a lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Prometi sob juramento e cumprirei, vou obedecer às tuas justas ordenanças. Passei por muito sofrimento, preserva, Senhor, a minha vida conforme a tua promessa. Aceita, Senhor, a oferta de louvor dos meus lábios, ensina-me as tuas ordenanças.
A minha vida está sempre em perigo, mas não me esqueço da tua lei. Os ímpios preparam uma armadilha contra mim, mas não me desvio dos teus preceitos. Os teus testemunhos são a minha herança, permanentes são a alegria do meu coração. Dispus o meu coração para cumprir os teus decretos até o fim. Odeio os que são inconstantes, mas amo a tua lei. Tu és o meu abrigo e o meu escudo, e na tua palavra coloquei a minha esperança. Então, a Bíblia, ela tem de se tornar a nossa fonte de esperança, a nossa fonte de conhecimento. Não é assistindo comédia romântica que você vai alimentar a sua alma. É muito bom, é gostoso rir um pouco, chorar de emoção. Igual ontem foi lá em casa, misericórdia. A gente escolhe cada filme para assistir, que só a graça mesmo. O menino começa morrendo no começo e morre no final. Eu prefiro aqueles de tiro, ficção, naves, aviões, né? E no final o mocinho sempre ganha. A mulher não, a mulher prefere aquele que o cara já está na cadeira de roda e vai morrendo devagarinho, morrendo. Acaba que eu choro junto, né? Porque o negócio é um drama danado. Muito bom, muito gostoso, faz bem para as emoções, mas não alimenta a alma. O que alimenta a alma é a palavra. O que orienta você é a palavra. O que vai dar a você alimento para segurar as cordas enquanto você sofre é a palavra. O que vai suprir você é a palavra. O que vai dar a você respostas para a tentação é a palavra. E a gente precisa da palavra. E, se possível, todos os dias. Sabe por que eu digo se possível? Porque isso está ficando tão difícil. Porque é dia sim, dia não, outro dia não também, e mais um diazinho não, porque no dia anterior eu já li 4 capítulos, um por dia. Não, é todo dia. E, se possível, toda hora. Dá um jeito de bota no seu iPod, no seu dispositivo aí, sei lá o que for, bota o áudio da Bíblia, vai ouvindo. Se está difícil você ler, na condução não consegue ler, faz mal para a retina, então vai ouvindo, ouça a palavra. Tem tantas coisas disponíveis para você fazer isso. E já que você tem o seu smartphone para tanta comunicação, mas também guarde um tempo para sentar na varanda, na sua mesa de trabalho, antes de começar a sua rotina, a palavra. Veja que o salmista diz, versículo 10, se não me engano, volta lá. 10, por favor. Olha o que ele diz. Vai. Eu te busco de todo o coração, não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. O que o salmista quer? Aconteça o que acontecer, ainda que eu não tenha respostas, uma coisa eu não quero, é sair da tua vontade. A palavra. A palavra é o que nos sustenta, é o que nos dá condições de prosseguir. E por último, 2 Coríntios 1, de 3 a 7, um texto dos que eu mais gosto, que sempre fala ao meu coração, em que Paulo vai dizer, eu vou resumir o texto, ele diz assim: Deus nos consola com a mesma consolação que nós podemos consolar aqueles que porventura estejam passando pelo mesmo sofrimento. Ou seja, aquilo que você está passando há de se transformar bênção na vida de alguém. Então, ao invés de você ficar dizendo, por que, Senhor, estás me maltratando? O que eu estou fazendo aqui? Qual é o sentido da minha vida? O verdadeiro crente, o crente maduro, é aquele que persevera e resigna-se a entender, por mais difícil que seja, dizer, Senhor, transforma esta dor em bênção na vida de alguém. A gente muitas vezes vai abençoar alguém que acha que precisa e sai daquela experiência abençoado, porque aquela pessoa, mesmo com tanto sofrimento, consegue sorrir, cantar, se alegrar, e você fala assim, e eu não tenho nada, mesmo tendo tanto, porque esta pessoa aprendeu a bendizer o nome do Senhor em meio ao sofrimento, aceitando com resiliência aquilo que é inexplicável, aquilo que é ilógico, aquilo que não faz sentido, aquilo que muitas vezes não tem resposta, mas entende o que Deus disse para Moisés:
Aguenta firme e no final você vai entender. Aguenta firme que no final você vai ver. E a palavra de Deus para você nesta noite, para o seu coração é esta: segura firme, confie, no final vai dar certo. Feche seus olhos. Qual é a sua frustração hoje? O que você transformou em palavras hoje, usando as mesmas palavras de Moisés, que disse: por que, Senhor? Por que o povo está sendo maltratado? Ou então coloque-se na primeira pessoa dizendo: por que eu me sinto tão maltratado? E depois Moisés disse: coloque-se você também nesta posição: por que, Senhor, tu me enviaste? Ou em outras palavras: por que eu estou aqui? Por quê? Por que comigo? A resposta é tão simples quanto possa parecer, mas é simples mesmo. Deus vai dizer: porque eu tenho um propósito nisso. Espere, aguarde, e você verá a minha mão poderosa agir. Nesta noite, portanto, eu quero desafiar você, em nome de Jesus, a renovar em seu coração a confiança para esperar, para aguardar, para ver a mão poderosa de Deus em você. Não sei quando, não me pergunte quando, não me pergunte. Em março tivemos uma experiência interessante. Pode ficar de olhos fechados, apenas escute essa historinha rápida. Quando eu estava entrando para fazer a minha cirurgia em março, a Giane, na sua ansiedade, na sua preocupação, perguntou ao cirurgião e disse: doutor, quanto tempo? Ele disse: não faça essa pergunta para mim. Para você, eu posso dizer para você que vai ser tantas horas, tantos minutos, mas de qualquer maneira, pela sua ansiedade, vai durar uma eternidade. Para ele vai dormir e acordar. Portanto, quando eu ouvi ele dizer assim, é assim mesmo com o nosso sofrimento, né? Depende da ótica, depende da perspectiva. A cirurgia era em mim, e de fato foi dormir e acordar. A impressão que eu tive é que não durou nem um minuto, mas para quem estava esperando ali, durou um tempo enorme. Foram quase 3 horas de espera, sem saber o que pensar, o que esperar, o que saber. É assim com você também. Então apenas descanse, confie, porque o tempo pertence ao Senhor. O tempo é uma dimensão que está sob a égide, sob o domínio do Deus soberano, pois Ele é o Criador de todas as coisas. Então nesta noite eu quero desafiar você, ao passo em que você se pergunta, ou pergunta para Deus: por que, Senhor? A resposta de Deus para você nesta noite é: aguarde e você verá. Quanto tempo, Senhor? Espere, e eu estarei com você em todo o caminho, até o fim. Se nesta noite você deseja renovar em seu coração a expectativa e a certeza de que esperar em Deus é o melhor que você pode fazer, diante da sua frustração, diante da sua decepção, o seu sofrimento, seja ele qual for, qual é a sua história de vida hoje, o que Deus nos diz nesta noite é que este sofrimento tem um propósito, este momento tem um objetivo. Deus vai transformá-lo em bem, Deus vai transformar você em alguém melhor, Deus vai revelar a glória que você ainda não conhece. E Deus vai fazer isto ser bênção na vida de alguém depois. A sua vida vai ser canal de bênção, em que você vai dizer: eu conheço Deus que faz as coisas acontecerem, porque aconteceu comigo. Se nesta noite você deseja em seu coração renovar essa certeza, eu quero desafiar você a colocar-se de pé no lugar onde você está. E com esse gesto você está dizendo: Senhor, eu renovo em meu coração a minha convicção de que valerá a pena esperar em Ti.
Chega de perguntar por quê. E nem preciso mais perguntar para quê, porque já está óbvio. O Senhor tem um propósito e eu não sei qual é ainda, mas eu quero esperar como Moisés esperou. Quero agir como Moisés agiu, em obediência, passo a passo. Levou 10 pragas, 10 etapas, 10 tempos, para que finalmente o povo saísse do Egito. Leva um tempo, mas a promessa é completa. E Deus então vai dizer: a minha bênção também está em meio ao seu sofrimento. Não são realidades que se excluem. Não. Aqui os seus problemas não acabaram, mas aqui você tem esperança em Deus. Aqui você tem alegria em Deus. Aqui você tem mãos, abraços, comunhão com aqueles que junto com você estaremos caminhando até a linha final. E lá ouviremos algo parecido com: que bom, eu estava aqui aguardando você. Desde o começo eu estava aqui esperando você. E Deus nos receberá e dirá: viu? Eu disse que daria tudo certo. Há mais alguém entre nós, antes de nós encerrarmos com esta oração? E você, de pé onde você está, estará dizendo: eu quero, entrego a minha vida ao Senhor nesta noite e renova a minha confiança de que vale a pena esperar no Senhor. Que bom, Senhor, vemos tantas vidas erguidas. O Senhor falaste ao nosso coração, certamente, e nos deste a palavra que precisávamos para esta noite, para a semana que está começando. Ajuda-nos, Senhor, a confiar em Ti, pelo Teu Espírito Santo. Ensina-nos a esperar em Ti. Manifesta a Tua graça, a Tua glória. Cada um sabe bem de si mesmo. Cada um de nós sabe aquilo que nos aflige, o que nos maltrata. Mas agora queremos ouvir a Tua voz, como disseste a Moisés, e aguardaremos e veremos a Tua mão poderosa agir. Age, Senhor. E enquanto vemos o Teu mover e o Teu agir, consola-nos, conforta-nos, fortalece-nos, mantém-nos de pé, para a honra e glória do Teu nome, no nome precioso de Jesus. Amém.